capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Amém. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés dos ossos de José consigo, porquanto havia estritamente, ajuntamente aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Graças a Deus. Como o irmão já bem mencionou aqui no texto que ele citou, que é um dos textos que Deus tinha preparado para citar aqui no decorrer da mensagem, é que nós sempre, quando vemos a história do povo de Israel, como sempre dizemos, há um paralelo profético maravilhoso em relação à igreja de Cristo. A gente vemos um trecho de uma experiência que o povo vinha vivendo na presença de Deus, com o Deus verdadeiro e o Deus todo-poderoso. Nós bem sabemos a história de Israel, do povo hebreu, o qual o povo ele foi para o Egito através de José. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas a história nos mostra que José foi vendido para o Egito como escravo. Mas tudo o que estava acontecendo na vida de José era um plano perfeito de Deus, porque os planos de Deus não são frustrados. Até as coisas ruins que muitas das vezes nos acontecem por permissão de Deus, é para que o seu plano, o seu projeto se cumpra na nossa vida. Nós apenas precisamos entender, compreender e enxergar a nossa caminhada, não com uma visão meramente humana, mas com uma visão espiritual, em saber que nada vai fugir do controle do Senhor. Amém. Sempre Deus terá todas as coisas nas suas mãos, no seu controle e no seu domínio, porque Ele reina, governa e domina sobre todas as coisas. José, na sua experiência, por causa de sonhos que contou, por causa de inveja dos seus irmãos, a Bíblia chega a dizer que os seus irmãos o odiavam cada vez mais, por conta dos sonhos que ele falava. Chegou um momento que levam ele ali e vem dar uma comitiva de pessoas que estavam passando para o Egito, se eu não me engano, os amalequitas. E José vai para o Egito ser escravo, porém ele poderia ser escravo de algo que estava ali dominando sobre a terra, o seu corpo físico, o seu trabalho, mas na verdade José nunca foi escravo, porque quem serve ao Senhor não é escravo desse mundo, não é escravo do pecado, muito menos dos homens. José estava ali para cumprir uma missão, talvez missão essa que ele ainda não tinha compreendido com seus mínimos detalhes, mas ele estava ali submisso a fazer sempre a vontade do Senhor. É tanto que a Bíblia diz que quando ele começa a trabalhar para Potifar, a Bíblia diz que onde ele colocava a mão, tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Louvado seja Deus. Porque não precisamos estar em uma terra deleitosa para poder prosperar ou dar certo. Nós precisamos estar na direção que Deus estabeleceu para cada um de nós. Quando nós estamos sendo guiados, irmãos, na vontade do Senhor, ainda que sejam momentos difíceis, ainda que esteja dificuldade à nossa frente, mas nós precisamos entender, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Não precisamos estar no Éden para poder vencer, pois Adão estava no Éden e caiu, e o nosso Jesus estava no deserto e venceu Satanás.
Não é um lugar que vai definir se você vai vencer ou não vai vencer. Não é um lugar que vai definir se você vai dar certo ou não vai dar certo. É o Deus a quem você serve, que já decretou e preparou todas as coisas. Aleluia. Nós somos, irmãos, cada um de nós somos uma escolha viva do amor e da misericórdia do Senhor. José estava ali não como um homem perfeito, mas ele estava debaixo de uma missão que talvez ele não sabia, e talvez você não compreendeu e não entendeu qual é a sua missão. Mas eu quero dizer nessa noite, você está no lugar certo, você está na presença de Deus, permanece com Ele, permanece na presença, porque tudo vai sair dentro da vontade do Senhor. Não precisa indagar porque as coisas estão assim, basta apenas confiar. Amém? Amém. E José, ele prospera a casa de Potifar. José começa a ser ali senhor da sua casa. Tudo passava pela mão dele. José passa por um processo de tentação, de calúnia. Ele vai preso. Passa anos na prisão, interpreta alguns sonhos. Depois o faraó tem um sonho, José é chamado, interpreta esse sonho, dá uma aula de administração. E o faraó diz: esse homem vai ser o segundo governador da Egito. Só eu vou estar acima dele. O faraó achava que estava acima de José, mas tinha outro que estava acima de José. Quando nós temos o Senhor acima da nossa vida, quando nós temos o Senhor acima das nossas decisões e escolhas, meu irmão, vai dar certo, porque Deus é fiel, louvado seja o Senhor. Passe o tempo que passar, passe a luta que passar, mas o Senhor está te guardando, Ele está te preparando para um momento específico, para que Ele seja glorificado, louvado seja Deus. E nós estamos nesse processo, onde o Senhor está nos preparando, onde o Senhor está nos guardando, para que possamos viver e vivenciar coisas grandes na presença dEle. Nós precisamos crer, irmãos, que estamos debaixo de um decreto, estamos debaixo de um propósito, e não podemos sair disso. Não podemos indagar as coisas, as consequências, os momentos, as dificuldades, porque elas fazem parte da nossa vida e da nossa caminhada. Os irmãos já sabem, estão acostumados com aquilo que eu sempre gosto de dizer: o cristão, ele nunca vai crescer no mar de rosa, ele sempre vai crescer no deserto. É na prova, é na luta que ele é aperfeiçoado, que ele é fortalecido, que a fé dele vai ser a cada dia fortalecida na presença do Senhor. E José começa a governar todas as coisas. Havia uma fome sobre a terra, porém havia abundância de pão no Egito. Sabe por quê? Porque José estava lá. Sabe por que há abundância de pão na minha e na tua vida? Porque Jesus está presente. Porque o Senhor da glória é Ele que governa todas as coisas, é Ele que reina sobre todas as coisas. Aonde Ele chega, o domínio é dele, a vontade é dele, o poder é dele, e a glória deve ser dada a Ele. Glória a Deus. E diante desse processo todinho, chega um momento que José ele traz o seu pai, traz os seus irmãos, sua família. Se eu não me engano, 70 pessoas, 70 almas subiu ali para o Egito. Lá em Atos parece que diz que é 71, devido a uma tradução. E o povo começou a crescer no Egito. O povo começou a prosperar no Egito. O povo começou a viver uma vida deleitosa. Mas chegou um momento que José morreu. E ele disse isso: vai chegar um dia que vocês vão ser visitados. Vocês vão ser visitados. E a morte de José, houve um faraó antigo que morreu, se levantou do faraó e começou a escravizar o povo. Começou a ver que o povo crescia, o povo hebreu era forte, era uma nação forte, era um povo que prosperava, era um povo que Deus estava com eles, o verdadeiro Deus. E aí o faraó começa a escravizar o povo, com medo daquele povo se rebelar contra o seu reinado e tomar o seu poder. E o povo, nesse meio tempo, passa um período de 430 anos escravo no Egito. Só recebia a comida pelo trabalho, fazendo tijolos, muito tijolo pesado, até que chegou um dia que o povo clamou. E aí diz que Deus desceu para livrar o seu povo.
E nesse meu percurso de tempo, Deus ele chama Moisés, ele levanta Moisés, ele capacita Moisés, e Moisés começa a indagar em algum momento, mas eu não sei falar, eu sou pesado nas palavras, porque sempre nós temos uma especialidade na nossa vida, irmão, sabe qual é? É me dar desculpa diante de Deus. Moisés, Senhor, chama outro, não chama eu não sei falar, eu não consigo, meu irmão. Se Deus te chamou é porque Ele sabe que você não tinha condição, porque é Ele que vai te dar condição. Quando eu e você achar que temos condição, Ele não vai fazer, mas quando nós entendemos, eu não consigo, agora Ele diz, eu vou entrar e vou fazer a minha vontade. Aleluia! Porque Ele opera a Bíblia, tanto querer como efetuar, louvado seja Deus. E Deus enviou Moisés, e Moisés disse, mas qual é o teu nome? Para que eu possa dizer ao povo. E o Senhor diria que eu sou o que sou. E o de rei, vá de rei, o original. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou significa que Ele é o que você precisa, meu irmão. O que você precisa, Ele é. Quando você precisa de cura, Ele é a cura. Quando você precisa de libertação, Ele é a libertação. Quando você precisa de alegria, Ele é a alegria. Ele sempre vai ser o que você precisa. Ele é imutável, Ele é único, sublime, soberano e glorioso e majestoso. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos sinais acontecem no Egito, muitas maravilhas da parte do Senhor, porque Deus iria tirar aquele povo como um forte. Mas a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. Alguns textos dizem que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus ele só faz as coisas no seu tempo. O povo não deveria sair na primeira praga, o povo não deveria sair na segunda praga. O povo tinha um tempo determinado por Deus para sair, sendo vitorioso pela mão poderosa do Senhor. Ei, eu não sei qual é a resposta você está esperando, o que você está orando, mas eu te digo uma coisa, não se preocupa, o tempo é de Deus, é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar, é Ele que vai operar, para ser o Senhor. Não se preocupe se o caldo está engrossando. Não se preocupe se quando mais você ora, o negócio fica difícil. Isso é um sinal que você está no lugar certo, você está na postura certa, e Deus está contemplando todas as coisas, e Ele tem um dia determinado para decretar vitória sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Precisamos andar em fé, irmãos, em confiança e certeza que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. A palavra de porventura falaria o Senhor e não cumpriria. Tudo que Ele disse ao teu respeito, espera com paciência, porque Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Algumas pragas acontecem. Faraó em alguns momentos amolece o coração e diz, não, vou deixar o povo ir, mas ele voltava atrás. Em outro momento ele diz, eu vou deixar o povo ir, mas ele voltava atrás. Até que veio a praga da morte dos primogênitos. E aí foi o ponto final. Foi a gota d'água, foi o ápice da circunstância, foi a morte do primogênito que trouxe libertação para o povo de Deus. Louvado seja Deus. Ei, eu sempre fui povo de Deus, você era povo de Deus, mas nós estamos como ovelha desgarrada, caminhando para um mundo mau. Mas a morte do primogênito, e esse primogênito se chama Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a primícia, Ele morreu e ressuscitou, para que hoje você tenha vida e vida com abundância. Aleluia, Senhor. Foi através da morte dele que nós fomos libertos desse Egito. Foi através da morte do primogênito que o Senhor nos resgatou com a promessa de nos levarmos para uma terra prometida. Louvado seja o Senhor. E Deus tira aquele povo como forte, como poderosa. Só que chega um momento que Faraó cai em si. Não vamos atrás desse povo, precisamos dele. É Ele que nos faz prosperar, nós crescemos em cima dele. Eles são escalas para nós subirmos e avançarmos e sermos a maior potência da terra. Só que esqueci aqui, o maior Deus Todo-Poderoso aqui estava governando sobre aquele povo. E Faraó ajunta sua comitiva, seus soldados, seus carros, cavalos e cavaleiros, e trilha uma perseguição contra o povo de Deus. E o povo de Deus chega diante do Mar Vermelho. O povo chega diante de uma circunstância aonde não conseguiria mais correr nem para um lado, nem para o outro. Mas o interessante de tudo, irmãos, que no texto que nós lemos diz que foi Deus que levou esse povo para lá.
Foi Deus que conduziu o povo para o caminho do Mar Vermelho, onde não tinha saída, nem para a direita, nem para a esquerda. O mar estava diante deles, Faraó vinha atrás. E muitas das vezes nós se indagamos por não compreendermos, ou não termos discernimento, porque estamos passando por algumas circunstâncias, e às vezes não entendemos porque o caminho está estreitando, porque olhamos para um lado e para o outro, não vemos saída, porque não conseguimos enxergar o outro lado da margem. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos leva a algumas circunstâncias, irmãos, para que Ele seja glorificado. Ele disse: eu serei glorificado em Faraó, eu serei glorificado nos vossos inimigos, eu serei glorificado nas vossas circunstâncias, porque é o Deus que começou operando ontem, é o Deus que opera hoje, e é o Deus que vai operar amanhã. Ele não quer que você seja legítimo, dependendo de si mesmo, confiando em si mesmo. Ele quer que você ande em uma jornada cristã, dependendo do milagre, da vontade e da gloriosa, perfeita misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. E diante do Mar Vermelho, o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marcha. O povo precisa marchar. O povo precisa caminhar. Mas o mar está diante de mim. Como é que eu vou andar? Não importa. Se Ele ordenou, obedeça, porque Ele vai à frente conduzindo todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a fé, as coisas de Deus, é loucura para o homem natural. É loucura. Como é que você, diante de um mar, Deus te manda você andar? É necessário fé, porque quando você dá o passo, o milagre que Ele vai fazer, louvado seja o Senhor. Quando você honra, quando você confia, quando você caminha, quando você persevera, quando você batalha, quando você jejua, quando você busca, não se preocupe, você está fazendo a sua parte. A dele, Ele vai fazer, louvado seja o Senhor. Você não sabe abrir Mar Vermelho, você não tem poder para abrir Mar Vermelho, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele diz ao vento: quieto, e o vento se aquieta. Ele diz ao mar: cala-te, e o mar se cala, porque Ele é soberano. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E nós vemos, meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos, que havia dois caminhos pelo qual o povo poderia ir. No versículo 17 diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, para a terra prometida. Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus. Por quê? Porque o povo ia contra a guerra. Mas o povo saiu armado, mas o povo não sabia guerrear. E Deus deixou bem claro para que o povo não volte para o Egito. O povo vai ver a guerra e vai temer, para que o povo não volte. Mas o caminho que Deus levou não ia ter guerra, não? Ia ter guerra, mas é o caminho que Ele está presente. O problema não é o caminho, o problema é se o Senhor está nesse caminho. O problema não é o caminho que você está tendo, o problema é se esse caminho é o que Deus estabeleceu para você. Porque muitas vezes nós traçamos caminhos para nossas vidas e achamos que Deus está nisso, e muitas vezes estamos só. Às vezes nós procuramos escolher atalhos, às vezes nós procuramos andar por um caminho mais perto, e às vezes aquilo que aparentemente passa a ser melhor vai ser pior. E às vezes que aquilo que parece ser pior é o melhor de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja o Senhor. Deus não conduziu o povo. Deus conduziu o povo. No versículo 18 diz: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus levou o povo pelo caminho mais longo. Pela geografia bíblica, os historiadores chegam a dizer que porventura o povo poderia chegar num espaço de tempo de 40 dias. Alguns dizem que seriam 20 na terra prometida. Mas 40 dias que era necessário pelo caminho dos filisteus, Deus levou. Deus levou o povo a rodear 40 anos no deserto. E aí, por quê? Porque tudo Deus tem um plano e um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não é menino. Deus Ele vê o amanhã. Deus conhece o que está no meio do seu coração. Deus sabe o que se passa na nossa vida. Ele tudo tem um plano perfeito, irmãos. Nada foge da vontade dele, não. Há um propósito de Deus, é levar o povo para um caminho mais longe. E o propósito é o texto que o irmão citou aqui, Deuteronômio 8:2. E diz o quê? Eu vou ler novamente para os irmãos. Quando o Senhor diz a Israel: e te lembrarás
de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. No deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Primeiro propósito de Deus: humilhar o povo, tirar a soberba, tirar os costumes egípcios, tirar tudo aquilo que em 430 anos eles adquiriram. Ai, quer dizer que Deus humilha? Humilha, mas Ele humilha para exaltar. Enquanto Satanás exalta, mas Satanás exalta para abater. Não, Deus abate para depois exaltar o Pai. Primeiro propósito de Deus: humilhar, para te humilhar, para provar, para saber o que está no seu coração, para ver se guardarias os meus mandamentos ou não. Olha só, você acha que Deus vai te dar uma bênção assim do dia para a noite? Tem coisas que Deus vai fazer do dia para a noite na tua vida, tem coisas que Deus vai responder, tem coisas que Deus vai agir, mas tem coisas que às vezes vai durar anos, meses, décadas. Mas por que, irmãos? Para isso. Para isso. Porque aos 40 anos não era Deus preparando a terra, porque a terra sempre esteve preparada. Os 40 anos era Deus preparando o povo para receber o que já estava preparado. Você tem muitas bênçãos de Deus na tua vida como promessas que estão preparadas, mas você e eu, nós não estamos preparados, e vai levar o tempo que for necessário para Deus nos humilhar, para Deus nos abater, para Deus nos provar, para Deus ver o que está no nosso coração, para ver se vamos guardar a palavra, para que possamos tomar posse da promessa. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Precisamos entender que Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha dentro dos seus decretos, das suas regras, dos seus princípios. E tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não há por que indagarmos ou questionarmos, porque Paulo chega a dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor. Você foi chamado embaixo do propósito. Então viva esse propósito. E esse propósito não vai ser no seu tempo, não vai ser no seu jeito, vai ser do jeito dele. Mas entenda uma coisa: passa o tempo que passar, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui no versículo 17 e 18 dois caminhos. Um caminho mais perto, e eu poderia fazer uma alusão, sabe a quê? Ao que o Senhor está em Mateus 7, o caminho largo. Um caminho que parece mais fácil. Um caminho perto representa um caminho largo. Um caminho que tem facilidades. Um caminho que eu posso ter tudo, andar do jeito que eu quero, viver como eu quero. Porém, esse caminho para mim é morte. Assim como o caminho aqui mais perto para Israel seria morte, seria desespero, seria pensamento de desistência, de retrocesso. E Deus não tirou o povo apenas caminhar um momento e voltar, mas Deus tirou o povo com um propósito, o povo chegar na promessa que Ele tinha. Porém, todos não chegaram, mas Ele foi fiel com todos. Todos não foram fiel com Ele, mas Ele foi fiel com todos. Porque a palavra chega a dizer: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, a gente vê aqui esse caminho mais perto, como um caminho largo que Jesus citou em Mateus 7:13. O caminho que é onde eu tomo as minhas decisões, é o que eu acho que é melhor para mim, é o que eu acho que é mais proveitoso, é o que eu acho que vai dar certo. Não, se eu fizer assim, desse jeito, se eu for por aqui, vai dar certo. Só que a gente não vê na curva, a gente não vê o dia da manhã, e Deus Ele vê. Deus sabia que havia limitações do povo, e essas limitações precisavam ter tirado. Deus sabia que havia dificuldades, porque Deus usou 10 pragas para tirar o povo do Egito, e Deus ia usar 40 anos para ter o Egito de dentro do povo, e Ele não conseguiu de todos. Porque uma coisa é você sair do Egito, uma coisa é nós sairmos de uma vida mundana de pecado, outra coisa é o mundo sair dentro de nós, as vontades, porque o povo saiu do Egito, mas a vontade do povo era de estar no Egito. E Deus, sabendo que isso poderia acontecer, como em
preparou, o povo se manifestou, querendo voltar. Logo no início, seria mais fácil, porque o povo estava mais perto do Egito. E é perigoso quando a gente está perto demais do Egito. É perigoso quando nós deixamos as coisas deste mundo estar muito perto a nós. A própria palavra diz que um pecado que tão de perto nos rodeia. Isso é perigoso. É preciso vigiar, vigilância. É preciso se policiar, porque Faraó, Satanás, ele está constantemente me perseguindo e te perseguindo, porque o propósito dele é que a gente volte para o Egito, é que a gente volte para as antigas práticas. Deus, ele sabe que aquela guerra que o povo ia passar, aquilo que o povo ia enfrentar pelo caminho mais perto, ia ser o motivo da sua queda. E Deus não queria que o povo caísse. Deus queria que todos entrassem. Assim como a palavra diz, que o desejo diz aqui, ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam para que sejam salvos. Louvado seja Deus. Porém, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Essa é uma realidade. Um segundo caminho, irmãos, foi o caminho que Deus levou. É o que Mateus 13, 14 diz. É o caminho estreito. É o caminho que Deus determina. É o caminho que Deus prepara para o seu povo. É o caminho pelo qual Deus guiará o seu povo. Mas nesse caminho haverá guerra. Nesse caminho haverá batalhas. Nesse caminho haverá provações, privações, necessidades, enfermidades, frieza espiritual. Haverá tudo. Mas sabe por que você não voltou? Porque quem preparou esse caminho foi o Senhor. Foi o Senhor que preparou ele para você trilhar nele. Lá Isaías diz: e tu ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, meus irmãos. Um caminho que o Senhor preparou. O próprio Isaías disse: ali haverá um alto e sublime caminho, um caminho santo, o qual o imundo não passará por ele, mas são para aqueles, qual? Para aqueles que o Senhor chamou. Não queira andar no seu caminho, não queira tomar suas decisões, não queira traçar projetos e caminhos e escolhas achando que vai dar certo, porque será o motivo da sua derrota, será o motivo da sua queda. Mas deixe Deus conduzir. Deus tirou um povo e Ele tirou para conduzir o seu povo. Ele não deixou o seu povo morrer à míngua. Ele não deixou o povo vivendo pela sorte. Ele tirou e ele se comprometeu de ficar com esse povo todos os dias. Louvado seja o Senhor. Em que caminho nós queremos andar, irmãos? Em que caminho nós queremos trilhar a nossa vida? Queremos andar em um caminho que queremos apressar as coisas. Queremos que as bênçãos e as respostas cheguem no nosso tempo. Isso talvez será o motivo da nossa queda. Não adianta queremos apressar algo que não é o tempo de Deus. Não adianta querer que as coisas aconteçam sem saber que isso está fora da vontade do Senhor. Às vezes nós tomamos atalhos sem perceber, às vezes entrando em caminhos largos, às vezes entrando em caminhos que não foi o Senhor que estabeleceu, mas foi nós que estabelecemos para que venhamos trilhar neles. E aí não conseguimos entender por que da queda, por que da luta, por que da dificuldade, por que do desânimo. E eu não estou dizendo que no outro caminho não veio, só que no outro caminho tem um desânimo, mas o desânimo permanece. Tem a fraqueza, mas a fraqueza não permanece. Tem um desejo de desistência, mas a desistência não permanece. Sabe por quê? Porque o Senhor que colocou naquele caminho, Ele é contigo, louvado seja. Precisamos andar em um caminho estreito. Precisamos andar dentro daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, querer que as coisas aconteçam pelo caminho mais perto. Porque o caminho mais perto é volta, é morte, é retrocesso. Lá em Hebreu diz que o Senhor, a sua alma, não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que se retiram para a perdição, diz a palavra. Precisamos prosseguir, precisamos ser fiel, precisamos perseverar até o fim. Só assim seremos salvos. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nesses dois caminhos, nós temos que andar naquilo que Deus estabeleceu.
Nós temos que viver debaixo daquilo que é a vontade perfeita do Senhor. No versículo 18 a gente vê o Deus que tirou o povo com mão forte, o Deus que tirou o povo com mão maravilhosa, com sinais e maravilhas. Nós vemos no versículo 18 esse Deus guiando o seu povo pelo caminho pelo qual Ele preparou. Não importa se vai ter gigante diante de você, não importa se vai ter mar vermelho. O que importa é uma coisa, que Deus Ele é aquele que se responsabiliza pela tua vida. Porque você é filho, Ele vai te conduzir um caminho que Ele mesmo vai se responsabilizar pela tua vida. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui um Deus que no povo, não debaixo da vontade do povo, mas debaixo da soberana vontade dele. Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 21. Interessante que no versículo 18 ele falando de um Deus que guia. Lá em Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí você consegue distinguir se vocês realmente estamos vivendo uma vida como filhos, se nós estamos sendo guiados pelas nossas vontades, se nós estamos sendo guiados pelo nosso querer, ou se é o céu que está guiando a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. No versículo 20, ele chega a dizer da seguinte forma: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. Olha só, meus irmãos, um Deus que manifestou tantos milagres, um Deus que manifestou tanta providência para o povo, um Deus que resgatou o povo de uma escravidão para uma liberdade com mão forte, um Deus que abriu o mar vermelho de forma milagrosa. Esse Deus, no versículo 21, ele diz que ele continua, iria continuar guiando esse povo, porque ele ama aqueles que são seus. Ele cuida daqueles que Ele chama. Ele não desampara, irmão. Ele sempre vai estar presente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 21 um Deus que diz assim: e o Senhor ia adiante deles. Louvado seja o Senhor. Você vê quando o povo chegou dentro do mar vermelho, que não tinha saída, a nuvem que ia à frente vem para trás do povo. E a nuvem, aquela glória do Senhor ali resplandecente, fica entre o povo hebreu e o povo egípcio. Só que aquela glória para o povo de Deus era unidade, era claridade. Mas para Israel, para os egípcios, era treva. Sabe por quê? Porque aquilo que ilumina você é o que ofusca os seus adversários. Louvado seja Deus. Aquilo que é luz para você caminhar faz seu adversário cegar e não enxergar. Louvado seja Deus. Então ninguém pode tocar, como a palavra diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele, irmão. Nenhuma. O diabo não pode tocar naquele que pertence ao Senhor. Por quê? Porque Deus é quem o guarda. Bendito seja Deus. Então esse Deus diz que adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Para quê? Para que eles caminhassem de dia e de noite. O propósito de Deus era que aquele povo não parasse. O povo não era para parar, porque quando o povo parava, o povo se lembrava da gente. Quando a gente para, a gente quer retroceder. Quando a gente para, vem pensamentos tortuosos. Quando a gente para de orar, o pecado quer entrar. Quando a gente para de jejuar, o mundanismo quer entrar. Quando a gente para de ler a palavra, a gente para de santificar. Não é para parar. A condição de Deus estava dada para que o povo caminhasse de dia e de noite. Você não pode parar. Parar é morte. Não podemos se deter como o salmista do capitão, nem se deter na roda dos carros. Se deter é parar. Parar é morte. Parar é retrocesso. Parar é dar lugar para as coisas antigas começarem a voltar. Mas a condição de Deus para aquele povo
era para que o povo caminhasse, porque a jornada era longa. O povo não sabia que ia ser 40 anos, mas Deus sabia. Deus sabia. Você não sabe quando a resposta vai vir. Você não sabe quando Deus vai fazer. Mas Deus sabe. Aunque eu possa ter certeza, Ele vai fazer. Amém. Na hora certa, no tempo dele, Ele vai fazer o que Amém, meus irmãos? Vemos nesse versículo 21 um Deus de provisão, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que provê milagre, um Deus que provê todo o sustento e toda a condição para o povo não retroceder, mas para que o povo possa prosseguir. Eu coloquei aqui em Filipenses 4,19, quando Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O nosso Deus é um Deus provedor, irmãos. Não precisa murmurar porque não te falta o pão, não te falta água, não tem que faltar do sustento, louvado seja Deus. Em 2 Coríntios 9,10 diz, Paulo diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, louvado seja Deus. Então não precisa você se desesperar. Sabe por quê? Porque o Deus provedor, Ele é na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Talvez eu e você não venha alcançar o que queríamos ou o que queremos. Talvez as coisas não saiam do jeito que eu quero, porque do jeito que eu quero é tomar um caminho que não é o caminho do Senhor. Do jeito que eu quero um atalho, um caminho mais perto, um caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil se tornará mais difícil. A gente tem um grande costume de quando a gente vai sair para algum lugar, né, no decorrer dessa jornada, que a gente sai para algum canto, para o centro, para algum bairro, para a casa do familiar, é próprio nosso, a gente procura o quê? Um caminho mais perto. Porque assim, nós queremos um caminho mais perto. E a gente pode até escolher, na nossa vida diária, sempre andar por caminhos mais perto, que nos levam a determinados lugares, mas na caminhada espiritual, não tem esse caminho mais perto, é o caminho que o Senhor determinou. Ó, eu e você lançamos mão da nossa vontade para andar no caminho dele, ou não alcançaremos nunca as suas promessas. Precisamos permanecer no caminho que o Senhor estabeleceu, louvado seja Deus. Então esse Deus de provisão, um Deus que enviou a nuvem, um Deus que enviou a coluna de fogo, para quê? Para guiar o povo, para alumiar o caminho, para esquentar o povo, o frio à noite, a nuvem durante o dia por causa do sol quente no deserto. O Deus provedor estava ali presente. E como Deus tem provido na nossa vida, irmão? Você tem contas para pagar, você tem necessidades, mas eu tenho certeza, o que você precisa, Deus te dirá. Talvez Deus não vai me dar o que eu e você quer, mas o que nós precisamos, Ele vai prover, louvado seja Deus. Amém. Ele deu ao povo aqui, Ele proveu o que o povo precisava para caminhar, e muitos, mesmo assim, ainda morreram no deserto. Não podemos morrer. Precisamos viver dependendo da provisão de Deus, porque a provisão dele é algo que nos sustenta, é algo que vai nos dar condição de chegarmos no propósito, de chegarmos no objetivo pelo qual Ele estabeleceu para cada um de nós. Amém? Amém. E não está só falando de provisões físicas, porque provisão material é equidade. Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia no dia de hoje, Ele nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Ele tem suprido. Ele não se preocupou, não pediu mais se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele é pai, não é padrasto, porque Ele vai suprir, porque Ele vai cuidar. Mas a provisão maior, irmãos, que você precisa é uma provisão espiritual. A provisão que nós mais precisamos buscar em Deus, nesse Deus provedor, é uma provisão espiritual. Porque a provisão física, ela não nos dá condição de caminhar no caminho que Deus estabeleceu. A provisão física nos dá condição de caminhar no caminho que eu quero andar, nos meus projetos, nos meus ideais, mas no caminho que Deus estabeleceu, no novo e vivo caminho, nesse caminho estreito, nós precisamos de provisão espiritual. E Ele vai viver para nós, louvado seja Deus. Ele quer isso.
O salmista, no capítulo 91, ele diz o quê? O que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no versículo 12 ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você estiver cansado espiritualmente, Ele é o teu descanso. Só é você habitar, só é você permanecer, só é você descansar na sombra do Onipotente. Porque Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele é o descanso espiritual. Não estou falando do descanso físico, um cansaço espiritual que às vezes nos abate, e às vezes quer nos fazer sair desse caminho, às vezes quer nos fazer sair do propósito. Mas quando você estiver cansado, lembre-se disso: habita o esconderijo do Altíssimo, venha até Ele, se coloca na presença dEle, porque nele sua alma alcançará descanso verdadeiro. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que sustenta, um Deus que sustenta tanto no sentido físico, como principalmente no sentido espiritual, que é o que nós mais precisamos. É o que nós mais precisamos, é estarmos fortalecidos no espiritual, é vermos a provisão sobrenatural de Deus, é ver Deus fazer coisas gloriosas sobre a nossa vida. Ainda sobre esse Deus provedor, do versículo 21, nós vemos que em Lamentações de Jeremias 3:22 diz assim: ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e novas são a cada manhã. Louvado seja Deus! A cada manhã elas são novas. Todos os dias que você se acorda, está ali a misericórdia de Deus, a provisão de Deus para a tua vida, meu irmão. Basta se pegar nisso, basta se firmar nisso. No Salmo 121, versículo 5 ao 8, diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. Louvado seja o Senhor. Esse Deus que era com o povo de Israel, esse Deus é o mesmo Deus que é comigo e com você. Um Deus que disse que jamais nos deixaria só, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Está aqui, ó, o Senhor irá diante deles, numa coluna, numa nuvem, para que o povo caminhasse de dia e de noite. Era um Deus presente, era um Deus se revelando, era um Deus manifestando a sua bondade, a sua graça, todos os dias sobre aquele povo. Se se falar no maná, se se falar na água da rocha, se se falar nos livramentos, nas vitórias contra os inimigos, é esse Deus a quem você serve, é esse Deus que você deve permanecer seguindo, é nesse caminho que você deve andar. Não ande no seu caminho, não ande na sua vontade, mas ande no caminho que Ele estabeleceu. Mas está longe, está demorando a promessa, está demorando a resposta. Quanto mais eu ando, eu estou rodeando. Não importa quantas vezes você vai rodear, não importa quantas vezes você vai chorar, não importa quantas vezes você vai chorar, clamar, orar. O que importa é que na hora certa Deus vai intervir sobre a tua causa. Louvado seja o Senhor. É isso que precisamos crer. Uma hora ou outra vai acontecer. Uma hora ou outra, o milagre que você tanto espera vai acontecer. Louvado seja Deus, porque Ele vai ser glorificado em todas as circunstâncias que eu e você venha a passar. Amém? Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Louvado seja o Senhor. Ele é aquele que vai adiante. Ele é aquele. Quando Ele precisa dar paz, ouvirás uma voz por detrás, Ele vai estar atrás. Quando for para ir à frente, desembaratar os inimigos, Ele vai estar à frente. Quando é para estar do lado, Ele vai estar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho. Deus livre, louvado seja. Você está cercado pela presença de Deus, você está cercado pela glória de Deus, você está cercado pela bondade de Deus. Ninguém pode te atingir, nem te tirar do propósito dele, porque você é dele. Você é a propriedade dele, você foi comprado pelo sangue do poder, meu irmão.
Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Essa foi a palavra que Deus tinha para os nossos corações. E possamos entender. Temos que trilhar no caminho que Deus estabeleceu. E o caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho mais perto é o caminho largo. Eu posso alcançar mais fácil. Eu posso dar o meu jeitinho. Eu posso dribliar. Eu posso fazer do meu jeito. Mas Deus não vai estar nisso. Deus não vai estar nisso. O que vai restar para mim é morte, é retroceder, é voltar a ser escravo, é cair no pecado. Mas quando eu ando no caminho do Senhor, nessa jornada, e não sabemos até quanto tempo estaremos nessa terra, porque somos peregrinos nesse deserto, mas sabemos uma coisa: sabemos para onde estamos caminhando. E se você não retrocedeu para o Egito ainda, não foi porque vontade não faltou. Não foi porque vontade não faltou. Se você não desistiu da caminhada ainda, não foi porque vontade não faltou, porque vontade teve muitas foram às vezes. Mas foi porque você colocou no caminho. Você está no caminho que quem te colocou foi o Senhor. E o que o Senhor Jesus disse: as ovelhas que tu me deste, nenhuma se perdeu. Sabe por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, louvado seja o Senhor. Eles não ouvirão a estranho, mas a minha voz eles ouvirão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser guiados por essa voz, pelo Senhor, por aquele que nos resgatou, por aquele que tem feito milagre, pelo Deus provedor, que tem provido tanto as necessidades terrenas como também as espirituais, para que possamos um dia chegar do outro lado e entrar na terra prometida, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia, mas só alegria eterna na presença do Senhor. Amém? Ali naquele lugar, João diz que não terá portas, não precisará de luz, porque o Cordeiro é que ilumina todo lugar, louvado seja Deus. Não haverá noite, a glória de Deus que vai habitar sobre a nossa vida. Amém? Amém. E é isso que nós queremos. É nesse lugar e o objetivo que precisamos almejar chegar. E a condição o Senhor está dando. É frio, é frieza espiritual, está lá. A tocha de fogo está lá, o Espírito Santo está à tua disposição. Se você falar: Espírito Santo, me acende, faz queimar, faz arder em mim novamente, faz queimar na tua presença. O sol quente, a quentura das lutas está querendo te destruir. Não se preocupa não, que essa nuvem, essa mão, essa provisão, o Senhor está enchendo sobre a tua vida. Nesse deserto você não está só. Na tua batalha você não está só. O Senhor que te tirou é o que está contigo. Hoje, ontem, hoje e amanhã. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar conosco. Amém?